No Direto ao Ponto de hoje, nós vamos responder à pergunta: quem foram as vítimas do Holocausto? O Holocausto foi perpetuado pelo regime nazista entre o período de 1933 a 1945. Cerca de 11 milhões de pessoas foram mortas durante o Holocausto, sendo 6 milhões de judeus. O genocídio foi praticado por meio de campos de extermínio, campos de concentração e os pelotões de fuzilamento, chamados Einsatzgruppen, que acompanhavam o exército nazista. Mas quem foram as vítimas do Holocausto? Falamos que 6 milhões foram de judeus, e os outros 5 milhões? Não é difícil saber quem foram as vítimas do Holocausto, porque os próprios nazistas tinham um sistema de classificação de suas vítimas. O sistema se baseava em símbolos e cores, no qual identificava cada categoria de vítima, conforme vocês podem ver neste quadro. O prisioneiro utilizava um uniforme e em seu uniforme havia um símbolo, e a cor do símbolo o identificava com uma determinada categoria de vítima, como vocês podem ver nesta foto. Os judeus usavam a estrela de Davi amarela, ou a estrela de 6 pontas, e muitas vezes era colocada a palavra Jude, que em alemão significa judeu. Os judeus foram vítimas da política eugenista e racista dos nazistas, que os consideravam raça inferior. O triângulo vermelho era para os oponentes políticos, incluindo comunistas e social-democratas. Aqui estamos falando, inclusive, de alemães que foram perseguidos pelo regime nazista. Com o incêndio do Reichstag, que ocorreu em fevereiro de 1933, os nazistas jogaram a culpa nos comunistas e os lançaram na clandestinidade. Ao obter o decreto de pleno poderes, Hitler foi perseguindo os seus inimigos políticos e ideológicos. E em 1934, quando assumiu o poder absoluto, tornando-se presidente e chanceler da Alemanha, jogou todos os partidos na clandestinidade. E então instituiu a ditadura de partido único, o Partido Nazista. Triângulo Verde era para os criminosos considerados incorrigíveis, incluindo também alemães. Os criminosos muitas vezes serviam nos campos de extermínio como capos ou sonderkommandos, tendo uma certa medida de autoridade sobre os demais prisioneiros. Eram utilizados em trabalhos considerados especiais, como remover os mortos das câmaras de gás e eliminá-los nos fornos crematórios. Triângulo Azul era para imigrantes considerados inimigos do regime nazista. Um exemplo que pode ser citado refere-se aos espanhóis, que fugiram da Espanha após a Guerra Civil Espanhola por serem oponentes do regime de Franco. Muitos desses espanhóis, eles foram sendo acoplados ao território nazista conforme os nazistas invadiam um país após outro na Europa. O Triângulo Roxo era para testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, por motivos religiosos, não faziam a saudação nazista, que significa Heil Hitler, ou Salve Hitler, ou a salvação pertence a Hitler. Também não apoiavam o exército nazista, nem se filiavam ao partido ou às agremiações nazistas. Os pais testemunhas de Jeová, por exemplo, não colocavam seus filhos na juventude hitlerista. Da mesma forma, as testemunhas de Jeová denunciavam os campos de concentração e os campos de extermínio em suas literaturas. O Triângulo Rosa era para homossexuais. Por razões eugênicas, os homossexuais eram considerados pelos nazistas uma influência degenerativa ao povo alemão. O Triângulo Preto era para elementos antissociais. Aqui inclui-se deficientes físicos e ou mentais, também lésbicas, mendigos e pessoas consideradas irreformáveis pelo regime nazista, incluindo até mesmo alcoólatras. O Triângulo Marrom era para ciganos. Os ciganos, assim como os judeus, foram considerados pelos nazistas racialmente inferiores e foram perseguidos também por razões eugênicas.
Em 27 de janeiro de 1945, ocorreu a libertação de Auschwitz, o principal campo de extermínio dos nazistas que ficava na Polônia. Hoje, a cidade de Auschwitz, perto da Cracóvia, o campo de concentração de Auschwitz se tornou um museu e pode ser visitado. 27 de janeiro de 1945 é considerado o Dia do Holocausto. Nesse dia, o exército soviético libertou os prisioneiros de Auschwitz. Também deve ser esclarecido que nos campos de concentração e extermínio também havia milhões de soldados soviéticos, poloneses e outros que eram considerados inimigos do regime nazista.